Pessoal, então vamos resolver agora o primeiro exercício. Então, esse exercício, o enunciado dele fala o seguinte: calcule o meio para que o sistema abaixo fique em equilíbrio. Então, o objetivo desse exercício é manter essa viga aqui em equilíbrio. Ela está apoiada no primeiro apoio aqui, que a gente chama de apoio fixo, como a gente já viu. E esse apoio aqui, o apoio móvel, tá vendo que ele tá distante? Desenho aqui, ó. Tá distante um pouco. Então, esse aqui é o apoio móvel. E cada apoio está equidistante a meio metro dessa força que é aplicada aqui em cima dessa viga. Então, nós temos 3 etapas para resolver esse exercício. A primeira delas, o primeiro passo é a decomposição de forças. O segundo passo é o diagrama de corpo livre. E o terceiro passo, as equações de equilíbrio. Como é que eu realizo, então? Esse primeiro passo, vou deixar aqui para ver se não atrapalha. Esse primeiro passo é o seguinte. Primeiro passo. Eu realizo quando, por exemplo, eu tenho aqui uma viga, né? E nessa viga eu tenho uma força inclinada, que atua nela inclinada. Essa força inclinada, eu teria que fazer aqui, ó, a decomposição dos vetores, né? Então, eu ia ter aqui um vetor y, do eixo y aqui, né? E um vetor x do eixo x. Mas aqui, eu tenho uma força que atua verticalmente, então, não preciso fazer esse primeiro passo, que é a decomposição de forças, né? Então, no segundo passo, eu já passo para o segundo passo. Segundo passo. O que é esse segundo passo? Eu vou apresentar os vetores relativos aos apoios e à força aplicada. O que é isso? Vou transformar esse sistema aqui em vetores. Então, deixa eu pegar uma régua, para ficar mais certinho. Eu vou falar que aqui é o meu ponto A e aqui é o meu ponto B. Vou transferir esse desenho para cá, tá? Vou fazer um diagrama de corpo livre. Então, aqui no meio eu tenho uma força que atua de 10 newtons. Aqui eu tenho uma viga e aqui eu tenho um apoio fixo. Esse apoio fixo, ele impede o movimento tanto vertical quanto horizontal, certo? Então, eu não posso mover essa viga nem verticalmente nesse ponto e nem horizontalmente. Já esse aqui, ele impede apenas o movimento vertical. Então, eu vou ter só um vetor vertical aqui, certo? Antes dessa equação de equilíbrio, antes da equação de equilíbrio, que é o terceiro passo, eu tenho que verificar que o somatório dessas forças aqui, tanto em x e tanto em y, ele tem que ser 0, né? Porque a soma de todas as forças num objeto que está em equilíbrio é igual a 0. Vocês concordam comigo? Então, aqui eu tenho, já terminei meu DCL. No terceiro passo, eu vou então definir as minhas equações de equilíbrio. As minhas equações de equilíbrio. Primeiramente, eu tenho que saber que o somatório das forças no sentido x é igual a 0, certo? O somatório das forças no sentido y é igual a 0. E o somatório, tá, de momento é igual a 0. O que é momento? É impedir que o corpo gire tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Então, eu vou definir esse sentido, qual sentido para mim que é positivo. Eu, Juliana, vou definir da seguinte forma, para mim. Vocês podem definir de outra forma se vocês quiserem. No sentido x, para o lado direito,
é positivo e para o lado esquerdo é negativo. Vocês vão entender isso daqui a pouco quando a gente fizer as equações, tá? Pra cima, em y não é vertical, quando eu faço assim, ó, num gráfico, aqui eu não tenho y, aqui eu não tenho x, então, o meu y pra cima, positivo, o meu y pra baixo, negativo. Tá no mesmo sentido que um gráfico, então fica mais fácil, né? E o momento, quando eu giro para a direita, em sentido horário, para mim é positivo, e quando eu giro para a esquerda, em sentido anti-horário, para mim é negativo. Então, vamos lá.